noite, iniciamos mais uma edição do Encontro Marcado com José Maria Filomeno e Arruda Bastos. Lembro de início o WhatsApp do programa, 999251122, DDD 85. Então, 999251122, DDD 85, para o telespectador encaminhar sua pauta, seu questionamento, sua qualquer coisa que você queira discutir aqui no programa. Lembro também o nosso portal na internet, portalarrudabastos.com.br, e o site da TV Mais, tvmais.org. Vamos lá hoje, né? Vamos lá, a audiência está muito alta. A audiência grande, eu já falei no programa passado, eu acho que o Faustão está meio assim, o Faustão está perdendo para o futebol, né? Tanto que mudaram até o horário. Mudaram a grade e já tem uma campanha para colocar um jogo às 4 e outro às 7. Outro às 7. Não deixar nem o Faustão ficar com aquele horário das 4. Porque eu estava pensando em ocupar esse lugar do Faustão, nós Sem aqui, dúvida. né? Vamos lá. Mas o Faustão vai perder o horário, não sei qual vai ser o nosso horário, né? Pois é, programa com uma grande audiência, grande retorno do público, dos telespectadores, muitos elogios aos entrevistados, né? Isso que só nos gratifica muito. E hoje aqui com mais uma figura aí que vem nos abrilhantar com seu depoimento de vida, com sua história, né? Eu vou citar o nome para ver se as pessoas conhecem, sim, né? vamos lá. Bom, nós vamos entrevistar hoje Marco Antônio da Silva Nunes. Eu quero que você fique pensando aí. Quem é Marco Antônio da Silva Nunes? Né? Eu acho que uma boa parte. Quem é do meio do esporte sabe, mais antigo um pouquinho, né? Muitos talvez não conheçam Muitos por esse nome. conhecem, né? Então, como é o nome que nós vamos entrevistar? É o Marcos Gaúcho. Marcos Gaúcho todo mundo conhece. Bom, boa noite aí, é um prazer receber aqui no programa. Vamos bater esse papo aqui descontraído durante 1 hora, né? Sem dúvida. Vamos começar aquela pergunta inicial aí, né? Bem, primeiramente agradecer a sua presença, ter aceitado aí o nosso convite, né? De participar aqui, de compartilhar aqui esse horário com o público. Marcos Gaúcho, primeiramente falei da sua infância, onde você nasceu, o que seus pais faziam, que lembranças você tem aí da sua juventude. Da infância aí, fale assim, que você Sua lembra. infância. Primeira coisa que você lembra, viu? Primeiro eu queria muito agradecer o convite, Arruda Bastos, José Maria Filomeno, um grande amigo, participar do Encontro Marcado. Acho que é importante a gente debater, conversar, e esta oportunidade de mostrar um pouco do lado humano das pessoas que são entrevistadas. Eu acho que é fantástica a ideia e parabéns pela iniciativa. Estamos à disposição, agradeço pelo convite mais uma vez. Tenho certeza que a gente vai bater um papo bastante agradável, que apesar de eu ser o presidente do Sindicato dos Atletas e normalmente os sindicatos serem antipáticos, mas nós vamos transformar isso com certeza por tanto trabalho bacana que a gente faz, inclusive o trabalho social que e nós nós vamos chegar no sindicato ainda, né? Eu quero saber a sua infância, onde é que você nasceu. Eu tive Pelo nome é gaúcho, né? Nasceu no Rio Grande do Sul. Quando falam Marco Antônio da Silva Nunes, nem eu conheço. Me pega de surpresa, porque eu adquiri um nome no futebol, né, denominando como Marcos Gaúcho, mas a minha infância ela foi bastante legal, apesar das dificuldades naturais da época, né? Filho de pais separados, e eu tive na minha mãe uma grande guerreira que colaborou, me incentivou a estudar, me incentivou dentro do dom que eu tinha como já despontando, né, com o sonho de me transformar em um atleta de futebol profissional, e me deu todo o incentivo, e eu acabei entrando na escolinha do Internacional de Porto Alegre com 10 anos de idade. Mas você é gaúcho da capital ou do interior? Sou natural de Porto Alegre. Nasceu em Porto Alegre? Nasci em Que bairro? Porto Alegre, nasci no bairro Lindóia, na CIS Brasil. E, na verdade, um itinerante, né, porque eu tinha filho de uma mãe trabalhadora, que trabalhava como na parte de um supermercado administrativamente, e as dificuldades faziam que nós mudássemos muito de lugares, até porque nós não tínhamos, né, uma casa própria na ocasião, e isso gerava dificuldades, mas gerava também coisas boas, porque a gente acabava conhecendo um pouco de tudo e de tantas pessoas que passavam nos nossos caminhos. E tive no meu irmão Ricardo, na minha irmã Márcia, que são mais novos, que eu acabava cuidando deles enquanto a minha mãe
tinha que sair para trabalhar. E eu fazia tudo, eu lavava a louça, eu lavava o chão, passava cera. Sua mãe é viva ainda? É. Como é o nome O dela? nome dela é Hilda. Hilda. Hilda da Silva Nunes. Mora aqui? Não, mora no Rio Grande do Sul. Mora no Rio Grande do Né? Sul, com os outros irmãos. E, Mas na nós vamos verdade, mandar o programa para ela que vai assistir. legal, ela vai gostar. Ela foi um Ela exemplo. pode assistir, isso aí ela assiste pela internet. Vou mandar o link para ela, sim, com certeza. Ela foi uma guerreira, um exemplo para todos nós, criou 3 filhos, né, praticamente sozinha dentro das dificuldades do momento. Mas, graças a Deus, a educação dentro de casa e o exemplo que ela nos deu, nós, os 3 filhos, nunca nos envolvemos com coisas erradas, com drogas, com qualquer tipo de coisa ilícita, né? E eu era, como o mais velho, quem cuidava dos irmãos mais novos. Então, era uma grande responsabilidade e desde cedo já tive que ter essa responsabilidade. E eu acho que isso foi bastante importante na minha formação. E dentro do Internacional de Porto Alegre, eu participando das categorias de base, eu comecei a descobrir a parte coletiva. E eu aprendi já cedo que educação ela é dentro de casa, com a mãe, com o pai. Comer com a boca fechada, dar bom dia, respeitar os mais velhos, dentre tantas qualidades que eu acho que nós devemos ter. A segunda, ela vem na escola junta, não menos importante, através do conhecimento que a gente vai adquirindo. E a terceira, que foi bacana, que eu costumo utilizar muito quando eu trato dos assuntos, é o esporte. Todo o esporte, mas vou trazer para o futebol, que é a minha área, né? Onde a gente aprende a ter o equilíbrio de respeitar o adversário, de respeitar o seu companheiro, as decisões dos treinadores, que nem sempre são simpáticas, né? Ou vêm de encontro com as suas ideias e necessidades. E a gente aprende a ganhar, aprende a perder, e é uma lição de vida, e a gente sempre fala que o esporte tem esse poder. Sim, aí o futebol, você era garoto, criança, jogava bola na rua, na escola, como é que foi seu início aí Antes de entrar mesmo na escolinha lá do Internacional, né? Você jogava no seu bairro. Naquela época, mais fácil do que você encontrar campo, né? Porque hoje praticamente não tem nem onde você quer jogar, é difícil. Mas naquela época tinha muito campo de areia, você jogava na rua. Os tradicionais campinhos de futebol, né, do bairro. E a gente jogava, e o fato é que quando temos 9, 10 anos... Teve algum olheiro que viu, você levou para o Internacional, você mesmo é torcedor do Internacional? Sou torcedor do Inter. Que tem casos e casos. Neste meu especificamente, a gente não tem muita noção, por ser criança, do dom que começa a despontar, né? E é claro que pessoas em volta começam a dizer, pô, esse menino tem talento, quem sabe, vamos levar para tal lugar. E teve, dentre tantos elogios na época, para a minha idade, com 9, 10 anos, que a minha mãe resolveu, também a meu pedido, já começa a entender, o Internacional tinha, a equipe profissional tinha uma equipe muito forte, foi inclusive campeão brasileiro em 75, né, gol do Figueroa contra o Cruzeiro na final. E tive a oportunidade 76. De participar da escolinha do Inter. E tu entra na escolinha com aquela ideia, com aquele sonho, sem qualquer tipo de condições táticas. Passou por uma peneira, qual foi? Peneira, e vai ficando, e vai se lapidando, e vai encontrando treinadores, e as circunstâncias vão te moldando. E eu fiquei 9 anos no Internacional, dos 10 aos 19, que foi uma verdadeira escola de vida, não só uma escola desportiva. Porque nós tínhamos aula de etiqueta, nós tínhamos aulas de comportamento dentro de um ônibus, de comportamento no clube, com a camisa do clube, sem a camisa do clube, o que nós representaríamos, né, alimentando aquele sonho de nos tornarmos um atleta de futebol profissional. E as coisas foram ocorrendo e tive a oportunidade de ser campeão infantil, campeão juvenil, jogamos na Argentina contra o River Plate. E essas experiências, né, elas são fantásticas. E esse período de 9, 10 anos, desde a escolinha, você conseguiu conciliar a escolinha, o futebol com o estudo? Era interessante porque não era somente a dificuldade financeira e a distância de onde eu vivia na ocasião, né? Porque tinha um agravante que eu trabalhava, inclusive na SEASA. Então não com 10 anos, evidentemente, mas já com 15, 16 anos, eu trabalhava, e a SEASA, tu sabe que é de madrugada, iniciam-se os trabalhos lá, né? 3h30, 4 horas, eu já estava na SEASA trabalhando com meu tio, colaborando e ajudando na banca que ele tinha lá de frutas. E saía da SEASA 9, 10 horas da manhã, fazia um tempo no centro da cidade, comia algo, né, daquele
né, rápido, não tinha uma refeição adequada, como tinha que ter, e eu ia pro Internacional. E lá no Internacional, a gente treinava à tarde, quando acabavam os treinos 5h30, a gente tinha que pegar um ônibus até o centro da cidade, mais um ônibus até a escola, que eu já estudava à noite. Então eu estava conciliando, né, a escola à noite, porque eu chegava em casa às 11h30 da noite, dormia até 3h30 da madrugada, acordava, ia para a SEAS, e é um ciclo que te cansa, por mais jovem, né, que tu tem essa disposição. Até porque o jovem precisa de mais sono ainda do que o mais... E mais serviu, tudo foi lição de vida, acrescentou muito na minha vida com relação ao que eu sou hoje, com relação aos conceitos, aos exemplos e às dificuldades que eu acabei passando. E antes de você entrar, você entrou em que ano mais ou menos na escola? Jardim de infância? Foi pertinho de casa? Era na escola pública? Como é que foi essa parte sua de estudo aí? Não, eu entrei no primeiro ano do primário, né? E uma escola perto de casa? Era perto de casa. Na ocasião tinha no município lá de Porto Alegre. Exatamente. E entrei e fui muito bem na escola, eu não tinha nenhum tipo de problema, porque era muito... eu acho que aquela ideia da minha mãe ser determinada, ser dedicada, comprometida, e a gente vai vendo o bom exemplo dentro de casa e a gente vai indo numa linha, né? Tentando seguir essa linha. E não tive nenhum problema. Agora eu estudei até o final do segundo ano, né? O segundo grau, aliás. Você tem o segundo grau completo? Tenho completo. Não dei sequência por várias circunstâncias, mas de toda forma, enquanto estive na escola, eu fui um bom aluno e consegui boas notas dentro de uma média razoável. E depois, com 14 anos, 13, 14, 15, o fato de eu jogar no Internacional já facilitava, porque eu jogava na seleção da escola, né? E jogando na seleção da escola, tu já tem algumas facilidades no sentido de horários, porque eu fazia algumas viagens com o time, e aí as aulas eram repostas, então as coisas iam fluindo de uma maneira bem legal. Você lembra dos seus treinadores lá dessa época? Eu lembro sim, todos eles... Tem algum que lhe influenciou mais, lhe marcou mais? Hoje eu digo que o treinador na base, eu não posso falar mais, mas ele é tão importante quanto o treinador do profissional, porque é ele que forma não só o atleta, mas o caráter desse atleta, né? No dia a dia de trabalho. E dentre alguns que tive, eu destaco o Homero Cavalheiro, que inclusive até hoje, todas as vezes que eu vou em Porto Alegre, eu faço questão de convidá-lo para um café, um bate-papo, que foi realmente um mestre, foi quem me ensinou, quem passou conceitos, não somente para mim, porque o treinador ele passa para o grupo, pega quem quer, ouve e age quem quer, né? Porque a gente sabe que muitos ali no grupo não estão tão atentos, não estão interessados por algum motivo, mas eu era muito centrado no que eles falavam, e principalmente o Homero Cavalheiro, que chegou inclusive a ser treinador do Internacional de Porto Alegre na primeira divisão, inclusive do Flamengo, né? E foi sim um grande mestre, e talvez ele tenha sido aquele pai que me faltou em casa, de orientação, apesar do contato ser pouco, né, somente no dia a dia do clube, era um cara muito preocupado com a parte extra-campo, porque a parte de campo, a parte de dedicação, de comprometimento, todo esse respeito com relação a todos, tudo o que significa o futebol como um desporto, mas ele tinha uma preocupação, está estudando, cumpre o horário, né? Fora dos grupinhos, nada de bebida alcoólica, nada de droga, lá fora eu não tenho como te orientar, mas aqui eu tenho, como é que está o dia? Então essas cobranças diárias, somado ao que eu tinha de bom exemplo dentro de casa, fizeram com que eu pudesse ter uma boa infância livre de qualquer tipo de coisa ilícita. Bom, nós estamos entrevistando, para quem chegou agora, o ex-atleta profissional Marcos Gaúcho, jogou de vários times, falar dos times, mas iniciou no Internacional. Eu queria ver nessa sua época aí, colegas que entraram no Internacional mais ou menos nessa sua época, que seguiram a profissão, que você lembra hoje. Você entrou jogando em que posição? Que na escolinha eles colocam os meninos mais à vontade, mais soltos para a prática de futebol. Eles não começam a moldar. Eles começam a observar qual é a tua característica para que eles possam te orientar. E eu lembro que a bola, quando era lançada, o goleiro dava aquele tradicional chute, né, do tiro de meta, eu me posicionava de uma maneira inconsciente, mas natural no meio de campo. Porque essa bola eu me dava conta que a bola ia muito naquele espaço e criança, menino quer pegar a bola toda hora, né?
E eu me posicionava lá. Então, começaram a moldar e descobriram que eu era um meio de campo. E que eu tinha uma certa técnica que eles começaram a aprimorar. E eu tinha essa ideia de um meio campista que articulava, e eles começam a moldar, solta a bola, aprendeu demais e tal. E tu vai crescendo dentro daquela essência e vai moldando o teu caráter esportivo dentro do que é a exigência dos próprios treinadores. Na época da escolinha, quando eu entrei, confesso que eu não lembro nomes, mas a partir dos 15, 16 anos, eu já lembro que já é uma outra etapa, né? Uma etapa já mais efetiva. Eu tive a oportunidade de jogar no Internacional com o Aloysio, zagueiro, jogou no Barcelona. O Aloysio. O Dunga. Jogou seleção, né? né? Jogou na seleção. O Dunga, quando eu tinha 18 anos, nós fomos campeões juvenis e nós subimos para os juniores, que era o meu primeiro ano de juniores. O Dunga chegou, o Dunga é 62, eu sou 64, 2 anos de diferença. Ele tinha 19, eu tinha 17 para 18. Aí teve o Paulo Roberto, o Balalo, teve outros jogadores que tiveram êxito no Rio Grande do Sul, que eu tive a oportunidade de trabalhar na base. O Aloysio, se não me engano, ele foi até a Olimpíada de Seul, Coreia. Foi a Olimpíada de Seul, exatamente. Exatamente. Né? Bem, e quando é que você começou a ganhar o primeiro dinheiro no futebol? Seu primeiro salário, você lembra? Profissionalizou. Então, com 19 anos, eu tinha toda uma história no Internacional. E dos 10 aos 19 anos, dentro de uma instituição como Internacional, tu passa a virar uma promessa, até porque o clube fez um grande investimento, né? Sim. E eu tinha uma curiosidade, eu adorava o campeonato do Rio de Janeiro. Eu não escutava rádio do Rio Grande do Sul, eu escutava a rádio do Rio de Janeiro, Vasco, Flamengo, Fluminense, e eu ficava com aquela paixão de assistir os campeonatos cariocas. E quando eu fiz 19 anos, que eu subi, ascendi para os juniores, a concorrência era muito forte e eu fui mal orientado. Porque tu tem o primeiro ano de juniores com o Dunga, que não era o Dunga, sim, mas era um cara forte, com 2 anos de diferença, de 17 para 19, é muita coisa no futebol, fisicamente, experiência, tudo, né? E eu não tive espaço no time no meu primeiro ano, e isso me incomodava. E eu deveria ter alguém no clube para orientar: calma, garoto, vai ter o teu espaço. Esses atletas que nasceram em 62, eles vão buscar o seu caminho no time profissional, vão ser emprestados, vendidos. Mas eu não tive isso me incomodava muito. O meu esforço era muito grande por estudar, trabalhar e treinar, pelo resultado que momentaneamente eu estava tendo. E aí eu tive, o fato de ter jogado Grenal, a decisão do Grenal de juvenil no ano anterior, um olheiro do Rio de Janeiro, do América do Rio de Janeiro, acabou me convidando para ir para o Rio de Janeiro participar, jogar no América. Jogar como profissional no América. Exatamente. E eu saí do Internacional, não tinha mais vontade de permanecer no Inter, com a frustração natural de um adolescente, né? Que tinha caminhos errados e ideias erradas, mas são caminhos que se toma a decisão e a gente sabe que as consequências às vezes elas são boas ou más. E ninguém tem bola de cristal, mas eu tomei essa decisão com muito afinco, com muita dedicação e fui para o Rio de Janeiro. E eu já profissional? Profissionalizei no Rio de Janeiro. Saí como amador e profissionalizei no Rio de Janeiro. E com 19 anos... Mas você não tinha passe vinculado ao Inter? Era preso. Ao Internacional, eu tive uma briga enorme para poder desvincular, inclusive dentro da minha própria família, né? Que as pessoas, os amigos, os parentes, falando: não é possível, você está lá 9 anos, vai sair daqui, tu vai para onde? E adolescente, quando também bota uma coisa na cabeça, né? Até provar que é errado ou não, já era. E na ocasião, eu aceitei o convite, me desvinculei do Internacional e fui arriscar no Rio de Janeiro, para fazer teste, experiência lá no América do Rio de Janeiro. E em 3 semanas eu fui efetivado ao profissional e 30 dias depois eu estreiei contra um time campeão brasileiro em 84, o Fluminense. Paulo Vitor, Aldo Duílio, Ricardo Branco, Jandir, Leomir e Assis, Romerito, Washington e Tato. Time do Fluminense. Mas nós vamos fazer o primeiro intervalo, depois o Marcos vai contar essa história lá e no Rio de Janeiro. E até ele chegar aqui no estado do Ceará. E nós vamos aí apressar, porque terminamos o primeiro bloco, tem mais 2, até que ele desembarcou aqui no futebol cearense.
Voltamos já. Voltamos a apresentar Encontro Marcado com José Maria Filomena e Arruda Bastos. Lembro mais uma vez aqui o WhatsApp do programa. Aqui é Fortaleza 85999251122. Lembro também o nosso portal na internet, portalarrudabastos.com.br, para o telespectador assistir o programa ao vivo e rever os programas anteriores no nosso canal do YouTube. Lembro também a página da TV Mais, tvmais.org, telespectador assistir o programa ao vivo e rever todos os programas desses últimos anos, que estão todos postadinhos lá no nosso canal do YouTube, na TV Mais. Bom, e aí, Rio de Janeiro, América, jogou com o Fluminense. Como é que foi seu período aí no Rio de Janeiro? Foi maravilhoso. Eu tive essa experiência única e acabei ficando 5 anos na América do Rio de Janeiro. Joguei 5 campeonatos brasileiros da primeira divisão e joguei 6 campeonatos carioca. Adorei o Rio de Janeiro. Comecei a ganhar o dinheiro, respondendo a pergunta do Zé Maria. Eu fiz um contrato razoável para a idade, razoável para o tempo e para a circunstância. Fui muito tranquilo com relação à administração deste dinheiro, que não era muito, nós estamos falando dos anos 80. Sim. Né, 84. E o América, que não era um clube. E o América não era um clube de ponta, não era um clube com poderes financeiros. Aí você tinha condições de ajudar a família? Como é que você... Comecei a retribuir tudo para minha família. Todo o dinheiro, grande parte do dinheiro que eu recebia, evidentemente, comecei a melhorar as coisas na minha casa, ajudar minha mãe. E depois minha mãe ia para o Rio de Janeiro visitar, foi meu irmão, foi a minha irmã. Comecei a ver um outro mundo, né? Um outro mundo. De hotéis bons, de Copacabana, de pessoas com experiência. Viagem de avião. Alimentação melhor, um treinamento específico com treinadores importantes como o Jorge Vieira. Foi meu treinador. Treinou Ponte Preta, Guarani, Corinthians. E comecei a ver um outro mundo e falei, opa, esse aqui é o que eu quero, né? Esse mundo aqui me serve. Agora, o que eu preciso fazer para me manter nesse mundo? Profissional, dedicar, ser correto, né? Zelar pela credibilidade, uma boa relação. E dentro desse contexto de boa relação, e nós vamos entrar no assunto sindical, eu já tinha uma veia sindical, porque eu tinha uma excelente relação com os companheiros, com a torcida, com a imprensa, com o adversário, com o dirigente, não. Eu já era conflitivo sobre o aspecto de reivindicar o salário em dia, um melhor vestiário, uma melhor logística. E eu já jovem, e joguei com o Muricy Ramalho. O Muricy é meu amigo, o Muricy veio do México, do Puebla do México, até hoje tenho contato com ele. Joguei com o Valdir Pérez, falecido, São Paulo. Exatamente. E esses atletas na época, consagrados e mais experientes, eram também para mim um grande exemplo, porque eu me espelhava muito neles, nas conquistas e nas ações, nas atitudes deles. Bom, e passou esse período no Rio, do América foi para onde? Do América, do Rio de Janeiro, eu mais um conflito, porque dentro de 5 anos, tu imagina o desgaste, o desgaste que ocorria no cotidiano. E na época do passe preso, o atleta acabava o contrato... Já era Marcos Gaúcho nesse tempo? Me chamavam de Gaúcho. Gaúcho. E quando acabava o contrato, para os mais jovens que não se lembram disso, o atleta ele ficava sem contrato, sem receber salário e não podia ir para outro clube. Tinha o passe, a lei do passe. A lei do passe.
E eu fiz um acordo, na época o presidente da CBF era Giulite Coutinho. Giulite Coutinho, que era americano, E né? torcedor do América. E o irmão dele, Gerson Coutinho, era dirigente do América. E o doutor Giulite, na época, me chamou para uma reunião para que eu renovasse meu contrato, que eu não arrumasse tanta confusão. Mas eu falei, o senhor quer me ajudar? O senhor gosta de mim? Não, eu gosto, você trabalha bem, tu fez bem para o nosso clube. Então o senhor fale com o vice-presidente para ele me liberar, que eu tenho outros caminhos. Não, mas era um preconceito tu ter o passe livre na época, né? Porque a ideia era, tá preso, é bom e serve. Preso com o passe, né, no caso, com vínculo. Não está no clube, não deve servir, não deve prestar, essa era a ideia. Mas mesmo assim, de novo, após 5 anos, eu resolvi arriscar. E eu fui para jogar o Campeonato Mineiro com o Zé Carlos, que foi campeão brasileiro pelo Guarani, volante. Ah, Zé Carlos. Treinou o Botafogo, me convidou. Fui para o Democrata de Valadares, fiz um bom campeonato lá. Cidade de Governador, Valadares. Maravilhoso lá, fiz um bom campeonato mineiro. E após isso, com o passe, eu tive a oportunidade, foi acabando o preconceito do passe livre, e com os contatos, com as boas relações, começaram a me convidar para outros Quem treinou o Democrata foi o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo que me indicou para o Democrata de Valadares. Olha só. Ele não era o Vanderlei Luxemburgo Sim, de claro, hoje, guardadas as proporções, evidentemente. Ele era do Fluminense. E o presidente, na ocasião, lá me falou que ele havia me indicado, tem um rapaz lá que está sem contrato e tal, leva, vai te ajudar. Eu fui capitão do Democrata, fomos muito bem. E depois agora, uma coisa de 3 ou 4 anos que o Luxemburgo teve aqui com o Paulo Paixão, que o Paulo Paixão foi meu preparador físico, e eu falei com ele sobre essa história. Professor, queria lhe agradecer depois desse tempo, talvez o senhor nem lembre. Pô, que legal, bacana, coisas da vida, né, as histórias do futebol. E do Democrata foi para onde? Aí do Democrata eu voltei pro América. O Edu Coimbra, irmão do Zico, ele foi contratado e ele reivindicou a minha contratação. E eu fui, e aí eu fiz um contrato de 1 ano, joguei outro campeonato carioca e brasileiro da minha divisão com ele. Aí depois, em 89, eu fui para a Bélgica, o Santo Louvana, segunda divisão da Bélgica, 89 e 90. 91, 92, aí eu joguei no Campeonato Carioca pelo América de Três Rios, joguei no Juventude. Do Caxias? Juventude de Caxias. Voltou para o Rio Grande do Sul. 94, eu joguei no Ceará Esporte Clube, participei da campanha da Copa do Brasil, com o Chico, com o Jaime, com o Ivanildo. Né, com aquela Ailton. Copa do Brasil, que você foi vice-campeão? Sim. Você estava na equipe? Eu estava na equipe, só que como eu não tenho as amígdalas, que eu operei com 6 anos, eu tive uma virose. Eu saí para me recuperar e contratar o Mastrilho. E o Mastrilho entrou com aquela elegância toda, né, aquela qualidade, eu não voltei mais. Eu falei, espera aí. E surgiu a possibilidade de eu ir para o México, porque no campeonato, em 93, antes de vir para o América, eu joguei o Campeonato Carioca pelo Americano de Campos. E foi feita uma seleção do interior pela Federação Carioca. Era o Eduardo Viana, Caixa d'Água. Né? E eu fui convocado. E essa seleção ia fazer um tour no México, 2 torneios e 2 jogos. E eu fui para o México, aí quando surgiu essa possibilidade de eu ser convocado em 1994, por um campeonato que eu fiz em 1993, e com a circunstância desfavorável para mim aqui, fora do time, sem jogar, o time embalou, o time acertou, coisas do futebol. Eu resolvi rescindir o meu contrato e fui para o México. E nós jogamos contra o Tigres do México, nós jogamos um torneio de Pachuca com o Saprissa, campeão da Costa Rica, com o Tecos do México, campeão mexicano, nós, uma seleção carioca do interior, né? E nós nos sagramos campeões do torneio. E um empresário resolveu me contratar momentaneamente, porque as inscrições, isso era setembro, as inscrições iam abrir só em dezembro. E eu fiquei no clube eu fiquei na cidade com mais 2 atletas e ele me pagava um valor X, hotel, alimentação, e me colocou num clube para que eu me adaptasse ao sistema, ao idioma, etc., para que em dezembro, quando eu abrisse a inscrição, ele pudesse me levar para um clube, e foi o que ocorreu. Eu fui para o Atlético de São Francisco, e para a segunda divisão do México, e fiquei a temporada lá, 94, 95. 96 eu fui para o futebol peruano, joguei no Auris, do Peru, primeira divisão. 97, 98 eu fui para o América de Natal, me sagrei campeão da Copa do Nordeste pelo América.
E em 99 e 2000, ufa, encerrei minha carreira nos Estados Unidos jogando a Liga Americana pelo Toronto Lynx do Canadá. No Canadá. Ufa. Beleza. E como é que você já tinha me contado, né, pessoalmente, mas conte aí para os telespectadores, como é que você veio se radicar no Ceará, já depois de encerrar a carreira? Aconteceu uma coisa legal que eu normalmente falo para os atletas para se prepararem tanto físico como financeiramente para tomar decisões, já que a transição, né, ela é cruel muitas vezes para muitos atletas. A profissão linda, maravilhosa, o glamour, atleta de futebol profissional, ela tem prazo de validade. O teu instrumento de trabalho é o teu corpo. Então ele vai chegar um momento que ele não vai mais responder. E eu me preparei muito para isso. Quando eu parei de jogar, eu cheguei no Brasil, tive a oportunidade, convite do treinador Renato Trindade para jogar o Campeonato Carioca pelo Volta Redonda. E eu não quis. Pô, adianta, mas tu vem para cá, tu vai ser o capitão do time, tu vai jogar, o salário aqui é bem razoável. Eu falei, olha, Renato, eu vou te falar uma coisa, honestamente, não sei se é certo ou se é errado, eu vou parar antes que me parem. Ó, tá rico, tá com dinheiro? Não, não tô. O que eu tenho alguns imóveis lá, me dão uma renda, eu tenho uma pousada com a minha mãe no Sul, em parceria com ela, e vou equilibrar minha vida, eu tenho outros projetos, e eu queria muito parar com um momento que eu tive nos Estados Unidos, jogando a Liga Americana, com material bom, com viagem boa, com hotéis bons. Eu acho que Papai do Céu me deu esse prêmio, então eu quero parar sim. E ao parar, me deparei justamente com o que eu cobro hoje, né, e oriento hoje os atletas, que é a relação da transição do atleta para atleta inativo, digamos assim. E tirei 1 ano de férias. Fiquei 3 meses no Sul, no meu local, com a minha família, com meus amigos, e não me adaptei, não me readaptei. Meus amigos cresceram com suas famílias, com seus afazeres, meus irmãos, a família, cada um tinha a sua vida diferente. Porque uma coisa é tu vir de férias, 20 dias, 30 dias, desfrutar disso tudo, e uma coisa é tu voltar a morar no local que as pessoas, cada uma delas tem os seus caminhos já feitos. E também fugir do frio, fiquei pensando, pô, frio demais aqui, eu nunca fui muito do frio. E já ficou em Toronto, né? Que já tinha vindo de Toronto. Fui para o Rio de Janeiro, fiquei 3 meses no Rio de Janeiro. Muita violência, apesar de eu adorar o Rio de Janeiro, tenho grandes amigos, foi um momento meio conturbado. Falei, vou para Natal. Fui campeão da Copa lá do Nordeste, eu tenho uma boa relação. E Natal é fantástico, é maravilhoso, mas não me encontrei. Achei ainda meio, né, provinciano para aquilo que eu buscava. E esses 3 meses que passei em Natal, voltei, vim direto para Fortaleza, achei minha cidade. Achei Fortaleza fantástica, diferente de 94, a beira-mar, perspectivas, situações. Achei um lugar, a temperatura média anual, as pessoas, os cearenses. Nasci de novo. Nasci de novo. Bem, aí você aqui, né, você chegou aqui, já depois que encerrou a carreira, né? E fundou o Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado do Ceará. Como é que foi essa ideia que você teve de fundar? Quais foram os desafios maiores que você teve no início? Legal. Me chamava a atenção que antes aqui o Campeonato Cearense, os senhores, os telespectadores vão lembrar, nós tínhamos jogos às terças, quintas e sábados. E eu já com aquele idealismo, aquela ideia de atleta buscando melhorias para a categoria, eu ficava bastante confuso e preocupado com aquilo. Por quê? O atleta ele joga bem na terça-feira, na quinta ele joga mais ou menos cansado, no sábado ele não joga bem, na segunda querem mandar o atleta embora. E havia uma política de imediatismo, muito mais do que a que nós temos hoje. E os atletas eram mandados embora assim, com semana, com 10 dias, com 20 dias, sem direito, sem nada. E eu fiz uma estratégia, eu não conhecia os bastidores do futebol cearense, e eu fiquei uns 20 dias escutando todas as rádios AM e programas esportivos do futebol cearense para identificar quem é o José Maria Filomeno, quem é o treinador, quem é o dirigente, quem é o presidente. E na época era o Fares Lopes, o presidente da Federação Cearense de Futebol. E depois de me familiarizar, enquanto documentava o sindicato, a gente teve que reunir atletas com idealismo, com capacidade, com seriedade, eu ia me familiarizando com tudo. Quando isso ocorreu, que nós tivemos a documentação em Brasília regulamentada,
foi a hora de me apresentar como presidente do Sindicato dos Atletas, né? E ocorreu, vou falar rapidamente para não tomar muito tempo, mas ocorreu um detalhe Pode interessante. falar. Quando eu fui apresentar o sindicato e me apresentar ao Fares Lopes, a sala do presidente era embaixo na federação, Isso. hoje é em cima, né? E tinham lá vários dirigentes, e eu fiquei aguardando, me anunciei, até que o presidente me recebeu e ele falou, mas que negócio é esse aí de sindicato dos atletas? Ah, presidente, eu vim aqui me apresentar humildemente, nós temos um propósito, eu tenho visto que o calendário ele não é favorável ao atleta, eu ainda estou pensando muito como atleta, parei de jogar recentemente, e eu queria, dentro de um contexto respeitoso, né, me apresentar, mas esse sindicato ele tem documento? Tem, está aqui o documento. Ah, mas ele tem o CNPJ, está aqui o CNPJ. Mas e a sede? Está aqui a sede. E eu queria já, a princípio, pedir ao senhor que trabalhe para que o ano que vem o campeonato cearense ele seja mais enxuto e que não tenha mais jogos terça, quinta e sexta. Eu acho que é bem razoável 66 horas de espaço. E havia dentro, na sala, vou me permitir não citar nomes, um dirigente falou, não, esse negócio de sindicato aqui não dá certo não, aqui a gente joga todo dia e joga a hora que bem entender. Aí eu levantei e falei, jogava, não vai jogar mais. Jogava. Então, só tenha atenção que a partir de agora nós vamos trabalhar para que isso não ocorra mais. E tinha também pessoas em volta lá que quiseram me dar uma carteirada, não, carteirada não. E o presidente na ocasião falou, não, calma, os ânimos ficaram um pouco tensos, vem cá, eu quero falar contigo. Eu falei, não senhor, o que o senhor tiver para falar para mim, o senhor fale na frente das pessoas. Se essas pessoas estão dentro da sua sala, deve ter sua confiança. E para mim não tem problema nenhum em tratarmos o tema aqui em cima da mesa, limpo, transparente. Porque eu sou muito claro nesse aspecto. E aí ele, não, vamos conversar, outra hora tu volta aqui. Voltei, conversei, nos atendeu muito bem, foi um cara fantástico. O Dr. Mauro Carmelo era o seu vice, começou a me atender bem e a gente foi, pouco a pouco, colocando os pontos de vista com a ideia sempre de colaborar com o futebol cearense, desde que eles respeitassem a categoria que a gente estava fundando. Bom, você falou aí do time. E jogadores que lhe ajudaram na criação do sindicato, né? Quem chegou junto com você? Atleta que estava ainda jogando ou ex-atletas? Normalmente, o atleta em atividade, ele não quer se envolver com o sindicato, porque o clube também não quer um sindicalista dentro do seu clube. Normalmente, igual a em todas empresa, as né? categorias. A Empresa gente sabe, também. né, que não é fácil. E nós descobrimos um termo que não existe ex-atleta, sim, atleta inativo. Fica mais... não nos deixa tão velho. E eu, evidentemente, busquei fazer uma diretoria com pessoas próximas que estavam dispostas a apostar, porque era nada, a gente não tinha nada. Eu fui no Rio de Janeiro, conversei com o pessoal do Sindicato do Rio de Janeiro, que já tinha uma larga carreira e experiência. Eles nos ajudaram financeiramente no aluguel de uma sala, nos deram computadores, nos deram todo o mínimo necessário para que nós pudéssemos iniciar como uma entidade sindical. E evidentemente a nossa diretoria ela foi feita com ex-atletas, na ocasião o Denilson, que jogou no Fortaleza, né? Dentre outros também importantes, e a nossa diretoria começou a trabalhar, mas um trabalho de formiguinha, um trabalho muito difícil, convencer o atleta, conversar com ele, a importância, o clube te olha com cara fechada, não te permite. E eu, sem falsa modéstia, eu fiz criei uma filosofia no início do programa eu falei que o sindicato ele é antipático, eu falei ele pode ser antipático, mas ele tem que ser respeitoso. Então nós desenvolvemos uma filosofia de respeitar para ser respeitado. Então, todos os casos nós conversávamos, limpo, transparente, em cima da mesa. Tinha um caso que ia para o jurídico de um atleta que por algum motivo tinha um atrito no clube. Eu não passava direto e nem passo hoje em dia direto para o jurídico. A gente tenta conciliar, presidente, o que houve essa situação? Vamos evitar o passivo do clube. E na ocasião o Ceará Esporte Clube tinha um passivo enorme, o próprio Fortaleza. Vamos diminuir isso, a gente tem que conciliar. Eu joguei 20 anos de futebol, nunca botei um clube na justiça. Você falou aí da questão dos jogos, o calendário muito pesado, jogo terça, quinta, domingo. Fora isso, quais são os outros problemas que você, esse tempo todo, enfrentou no sindicato?
salário atrasado, falta de assistência médica para atleta. Que outros problemas o sindicato enfrenta aí com os atletas? Mas você vai responder, viu, Lana? Você vai responder daqui a pouco, que vamos ter que fazer o nosso segundo intervalo. Voltamos já. O Marcos Araújo, atleta inativo, mas presidente do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará, SAFES, né? Vai falar a respeito aqui do sindicato e também da FENAPAF, que é a Federação Nacional dos Atletas. Voltamos já. Voltamos a apresentar Encontro Marcado com Arruda Barros e Zé Maria Filomeno. Lembro mais uma vez, nosso WhatsApp aqui é Fortaleza 85 99925 1122. O Ayrton está colocando aqui. Anote aí para falar a respeito do programa de hoje e dos outros programas também. Aqui é Fortaleza 85 99925 1122. Lembro também o nosso portal na internet, portalarrudabarros.com.br. O telespectador assistir o programa ao vivo, tem um bannerzinho lá, clica no banner, assiste o programa ao vivo e rever também os programas anteriores. E a nossa página na internet aqui da TV Mais, tvmais.org, que você pode assistir o nosso programa no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Bom, Marcos, vamos respondendo aí então, doutor Zé Maria. Quais são as dificuldades dos atletas que o sindicato tem que intervir, muitas vezes? Nós tivemos, a princípio, essa dificuldade com relação aos horários e os dias, e nós tivemos que entrar com uma ação junto ao Ministério Público, e conseguimos mudar, né? Foi uma grande vitória para a categoria. Nós tivemos problemas com jogos pela manhã, e nós combatemos isso, e junto à federação, nós conseguimos também evitar que esses jogos ocorram, né? Porque de manhã, 10 horas, 11 horas em Sobral, no interior, no nosso clima aqui, né? Um clima muito quente. Nós tivemos a limitação de idades na terceira divisão recentemente, que para nós ela foi absurdamente colocada no regulamento, já que da Fares Lopes, né? Da Fares Lopes, inclusive, que é inconstitucional. Sim, claro. Né? Nós não podemos imaginar... Você não pode ter nem idade mínima, nem idade máxima. Nós já temos um calendário apertado, difícil. E nós vamos ter uma limitação até os 23 anos, mas não podemos esquecer que a gente encara e trabalha pelo atleta como trabalhador, e ele com 24 anos, ele também tem conta de luz para pagar, comida para colocar na mesa. Então, acho que essa limitação também foi bastante arbitrária, mas conseguimos no Ministério Público, junto ao Ministério Público, combater. E o fato é que nós conseguimos acrescentar muito com relação a esses aspectos, e o futebol e seus gestores aqui no Ceará, desde o princípio do sindicato, eles evoluíram muito. O fato, né, mostra hoje um ferroviário, o presidente Newton, fazendo um trabalho bacana, brigando para chegar na Série B. O Floresta, uma equipe ascendendo. Nós tivemos o Evandro Leitão, que fez uma mudança geral de filosofia no clube. Veio agora o Robson, que está dando sequência. Marcelo Paz, um jovem desportista, um cara que é do ramo, né? E é um cara apaixonado e é um gestor fantástico. Então, a ideia é que nós possamos, com o sindicato, acrescentar, mas ainda temos coisas e algumas frases, né, que a gente utiliza. Nós já fizemos muito porque não tinha quase nada, mas tem muito, muito mais a fazer. O calendário é um dos grandes problemas. O telespectador apaixonado por futebol, pelo Ricardinho, pelo Boeck, pelo Neymar, seja por quem for,
ele muitas vezes ele está iludido também como com seu coração de torcedor da realidade que se esconde atrás disso tudo. Porque 82% dos atletas de futebol no Brasil ganham até 2 salários mínimos. Então, a grande maioria não tem um calendário o ano todo para sustentar suas famílias, isso é fato. Então, nós temos um calendário apertado e um bom calendário para muitos, e um calendário ou quase nada para a grande maioria. Perdão. Para poucos, Nós temos, né? perdão, deixa eu refazer aqui. Nós temos um calendário apertado e muito bom para poucos, uma minoria, e para a grande maioria nós não temos um calendário adequado. Porque quando acaba o Campeonato Cearense, por exemplo, o que nós temos para o atleta do Maranguape, do Crato, do Guarani de Juazeiro, para onde eles vão? Se acabaram os campeonatos regionais, mas não acaba a conta chega todo mês, chega todo dia. Então foi criada a Fares Lopes, que né, minimiza, foi criada tem a segunda divisão, tem a terceira divisão, e isso a gente vê sob o ponto de vista de emprego. Né? Eu não sou torcedor, eu sou um dirigente sindical que tenho a obrigação de estar cuidando do dia a dia dos atletas como trabalhadores, como pessoas, atletas, desportistas que têm seus compromissos. Para o atleta que está ouvindo, familiar de atletas de futebol que estão ouvindo, o que o sindicato faz? Que serviços, que assistência o sindicato proporciona para os atletas e até para os ex-atletas também? Hoje nós temos, inclusive o Ricardinho, capitão do Ceará, teve no sindicato hoje, a gente teve uma boa reunião. Nós conseguimos, historicamente, que um percentual do direito de transmissão das televisões, ele venha para os atletas. Né? Então, na lei, temos 5% do total dos valores direcionados aos clubes, 5% é dos atletas, e nós administramos isso para os atletas. Aí nós temos valores que os atletas recebem hoje da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, da Série A do Brasileiro e da Série B. O estadual, recentemente, nós conseguimos um acordo junto à federação e ao sistema, né, que transmite os jogos, dos últimos 5 anos, 15, 16, 17, 18, e recebemos agora recentemente os valores do Campeonato Estadual de 2019. Isso já foi uma grande conquista, porque era um valor que não tinha, né, para o atleta. O clube recebia esse valor, administrava a sua maneira, mas o atleta que fazia o espetáculo não tinha participação nesses valores, nesse lucro, digamos assim. Nós temos projetos sociais para ex-atletas, e que são monitores. Nós aqui no sindicato aqui ajudamos mais de 1.000 crianças cearenses, mais de 1.000, porque nós temos 12 ex-atletas que são monitores de escolinha, e nós doamos coletes, nós doamos bolas, a gente faz visitas, o próprio Ricardinho vai oportunamente nos lugares fazer uma palestra. Nós temos um projeto para o atleta profissional sem clube, em que ele mantém a forma enquanto não retorna ao mercado de trabalho. Ele tem um bom material, ele tem o treinador Fernando Filho, que é um treinador capacitado, ele tem fruta no vestiário, ele tem um bom local adequado para fazer esse treinamento, porque eu sempre digo que o atleta de futebol é um trabalhador que, para trabalhar, ele tem que estar trabalhando. Ele não pode perder, aumentar o peso, perder ritmo, né? Tudo isso, o que significa o contexto no futebol. Nós temos para os ex-atletas também projetos, os Masters. Quando fazemos jogos no interior, nós cobramos um valor razoável, e esse valor 100% é dividido para eles. A gente está fazendo agora um curso de capacitação, no qual Zé Neto participei também da abertura. Nos honrou com a tua presença. Nós estamos, já é a segunda, né? É o segundo curso de capacitação. Nós estamos capacitando 150 atletas e ex-atletas com os mais diversos conceitos de marketing, de gestão, futebol amador, para que o atleta se prepare para a transição, e aquele que já está na transição, ele possa entender que existe vida fora do futebol. Né? Ele pode trabalhar tanto no futebol, como um gerente, um dirigente, um treinador, o marketing, uma análise de desempenho, mas ele também pode trabalhar em outras profissões, né, tão dignas quanto e tão legais, tão bacanas quanto. Então nós temos diversificado bastante as nossas ações, justamente para que a gente possa compreender que a nossa categoria, ela é uma categoria que tem a sua especificidade. O atleta de futebol, de forma geral, e eu falo isso nos vestiários quando tenho a oportunidade,
eles são fantásticos dentro de campo, virar uma bola, dominar, fazer um gol, sob pressão, sobre tudo o que significa, e muitas vezes quando eles param de jogar ou botam o pé para fora da linha, eles têm dificuldades em agir, né, em algumas circunstâncias. E a gente tem que, eu falei isso com o Ricardinho hoje, a gente tem que se preparar. O Ricardinho, o que você quer ser, cara? Daqui a pouco vai parar, tu quer ser um dirigente, tu quer ser um treinador, comece a se preparar agora. Não é quando acabar, por algum motivo, né, o contrato que alguém não queira renovar, que nós vamos pensar o que nós vamos fazer. Eu, quando eu tinha 30 anos, eu preparei meus 35 anos. Eu pensei, o que eu vou fazer com 35 anos? Primeiro, eu não posso depender de ninguém. Eu tenho que ter uma reserva, eu tenho que ter uma receita. Né? Esse é o primeiro. Segundo, o que eu posso realmente acrescentar? O que eu vou vender? Vou vender a minha imagem, vou vender respeito, vou vender dignidade. Vou vender o que eu posso oferecer. Credibilidade com as pessoas. E vou vender o que eu posso realmente entregar. Porque não adianta eu receber algum valor dentro daquilo que eu não posso entregar. Para finalizar essa parte, fui convidado para ser o executivo do América de Natal, na ocasião, pelo Alex Padang, e eu recusei um valor bem razoável, porque eu já não queria mais viver essa rotina do futebol. E não é o dinheiro que vai comprar o meu prazer, vai comprar a minha vida. Eu queria ter um racha, eu queria estar com a minha esposa, levar minha filha na escola, coisas que o futebol me tirou muitas vezes por toda essa circunstância. Então, eu acho que é muito assim. O sindicato hoje zela pela parte sindical, oferece a parte jurídica, oferece a parte social, e a gente tenta fazer esse equilíbrio para que a entidade possa andar com as próprias pernas e se fortalecer a cada dia. Mas hoje, quantos membros o sindicato tem? Você tem de cabeça assim? Quantos associados são? Nós temos uma dificuldade no futebol, porque é muito cíclico. Né? Hoje, os clubes, eles mantêm o seu plantel mais tempo do que antes. A gente sabe que até 3 anos atrás, ou 5 anos atrás, os clubes, quando não eram campeões, eles mudavam todo o plantel, ficavam alguns da casa. Então, quando tu está fazendo um trabalho bacana, com as lideranças, incutindo na mente deles a importância da organização, deveres e obrigações, né, o que significa ele no contexto, porque o atleta como protagonista, ele colabora para gerar empregos diretos e indiretos, e muitos, dos ambulantes em volta do estádio a quem vende a bola e a camisa. Né? E eles precisam entender o seu posicionamento nesse contexto. Então, o trabalho que nós fizemos sempre, de visitas, muitas vezes ele ia para o ralo no final do ano. Porque as lideranças iam embora, a maioria dos jogadores eram trocados, eles vão para um outro clube, eles vão para outro estado, um outro país. Então, nós não conseguimos ter assim, uma linha de atletas filiados efetivos. A gente tem mais de 300, mais de 500, mas muitos deles fazem parte, inclusive, do grupo de WhatsApp, como o Magno Alves, um exemplo, como o Boé, como o Ricardinho, mas às vezes eles estão em outros estados. E só para um ponto importante da dificuldade que é aglutinar, todas as categorias, elas são e funcionam como categoria. A minha categoria, ela tem uma peculiaridade bastante difícil. Nós somos adversários. É difícil demais colocar os atletas do Inter e do Grêmio no mesmo lugar, do Flamengo e do Vasco, do Ceará e do Fortaleza em uma reunião. Você tem que fazer reunião com o Fortaleza, fazer reunião com o Ceará, com o Maranguape e tal, com os demais clubes. Porque nós somos adversários, querendo ou não. Hoje já há uma maturidade de respeito dentro de campo em que eles se entendem muito bem. Mas não é fácil administrar isso. Porque vocês estão juntos ali, daqui a pouco tem uma dificuldade, quase uma briga, uma confusão, como teve no Clássico agora, já há um xingamento e já vai tudo embora. Então tem que ter boas lideranças, discernimento, para que isso não possa se perder. E eu acho que hoje nós temos isso no Ceará, no Ferroviário, o Janildo, capitão, uma grande liderança, o atacante, o Cariús. Nós temos no Ceará o Ricardinho, temos o Otávio, nós temos o capitão, o Thiago. Nós temos o Boeck, enfim, a gente consegue ter essa linha. Esse é o trabalho à frente do sindicato aqui do estado do Ceará, o Sindicef. Ele, eu posso dizer isso aqui abertamente porque eu acompanho o seu trabalho, ele é reconhecido nacionalmente pelos outros sindicatos, por ex-atletas, né? O próprio Zico, né, já fez várias declarações aí, testemunhais, né, reconhecendo principalmente essa iniciativa dos cursos de captação que o sindicato proporciona aos ex-atletas e atletas em atividade, que é fundamental. Inclusive, é um curso realmente muito bem elaborado.
com assessoria de uma empresa de gestão de marketing, mix. gestão de marketing esportivo e de eventos, e pela uma faculdade, Unigrande. que é Unigrande, né? Bem, todo esse trabalho seu levou você a fundar também o Sindicato Nacional dos Atletas de Futebol. Não, FENAPAF na é a federação, né? Na verdade, é legal ter tocado nesse assunto. O Zico ele foi presidente do Sindicato do Rio de Janeiro, né, dos atletas. Então ele é um cara muito abnegado, dedicado, é um cara simples, ele gosta, né, desse idealismo. E ele fez a chamada do curso e a gente pretende um dia trazê-lo aqui para fazer uma palestra. Não esqueça de trazê-lo aqui no programa. Vamos convidá-lo, sim. Entrevistar. O Zico é um mito, né? Como pessoa, como atleta, todas as conquistas que teve. Na verdade, existe a FENAPAF, que é a Federação Nacional dos Sindicatos. Ela é presidida pelo Dr. Felipe Augusto, que hoje ele é também o presidente do Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Norte. Nós temos na diretoria ex-atletas com conhecimento fantástico, como é o Alfredo Sampaio, o Ivo, o Jorge Ivo do Amaral, o Paulo Mocelin. E a FENAPAF, essa federação, ela engloba os demais sindicatos estaduais e a gente segue a orientação buscando um perfil, né, de trabalho nos estados. E recentemente, evidentemente com o apoio da própria FENAPAF, foi fundado um sindicato nacional dos atletas. No caso da FENAPAF, ela é a federação dos sindicatos. E nós fundamos um sindicato nacional ao qual fui eleito presidente e a parte está tramitando em Brasília, com a mudança de governo está um pouco lento, né? Estão avaliando tudo, o que é bom, né? O que é maravilhoso, para que as coisas possam ser transparentes e tudo correto. Mas nós já fizemos um site, estamos nos preparando para quando tivermos realmente a efetividade em sua legalidade, para que a gente possa trabalhar junto com a FENAPAF dentro dos interesses dos atletas, que é justamente receber o direito de arena, que é elaborar e colaborar com um calendário né, melhor para a coletividade, não para uma minoria, e que a gente possa conscientizar, justamente em um momento em que os sindicatos são muitas vezes considerados dentro dessa mudança que está havendo até de mentalidade, e eu falo de uma maneira geral, porque a gente sabe que não é só essa modalidade, a gente acompanha, mas para que a gente possa ter o respeito dos associados e que eles possam entender a importância de quem vai brigar por eles com relação aos seus interesses e seus direitos. Esse momento atual do futebol cearense, que você tem Ceará e Fortaleza da primeira divisão, o Ferroviário que passou um longo período aí, mais de 10 anos, muita dificuldade, está recuperando, está na terceira, está na Série C. Esse momento, você acha, como é que você vê esse momento do futebol cearense? Eu acho esse momento o resultado de um trabalho em conjunto. Ninguém faz nada sozinho, né? A imprensa, de forma geral, ela normalmente é muito crítica, mas quem sabe viver com a crítica, cresce, melhora, né? Os dirigentes, esses jovens dirigentes aos quais citei há pouco, como o Evandro, como o Hobbs, como o Nilton no Ferroviário, Marcelo Paes. O próprio Marcelo Paes, que é um educador, é um gentleman, eles vêm de uma maneira diferente, com uma gestão diferente, se deram conta da importância do tripé, que é uma boa estrutura física para os seus profissionais, sejam eles atletas, funcionários, etc. Ser pontual nas contratações, que nem sempre a gente acerta, mas checar o perfil, é vencedor, é profissional, comportamento extracampo, tal, né? E pagar em dia, né? Ter um orçamento adequado às situações, não oferecer o que não pode pagar. E esses dirigentes atuais, eles têm essa filosofia, essa mentalidade que é muito elogiável. Então, já é um grande passo para o êxito. Não é à toa que hoje nós temos as equipes, né, como Floresta aparecendo bem, disputou a Copa do Brasil, foi campeão da Carlos Lopes, né, o Atlético Cearense com o Ari investindo, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, equipes do interior se recuperando. E eu acho que a importância desses dirigentes é fundamental e que a gente torce para que eles continuem trabalhando firme e forte. Agora, faz parte o torcedor apoiar, faz parte a imprensa, faz parte o sindicato. Nós temos que pensar na coletividade. Todos nós temos que ter um pouco de responsabilidade para manter e trabalhar para manter esses clubes na primeira divisão e que outros venham, que eles possam chegar à Libertadores. Bom, estamos chegando na reta final do programa. Vamos mudar um pouquinho o final, Zé Maria. Vamos fazer um... Eu queria ver a opinião aqui do Marcos Alves com relação ao VAR. Isso. Né? Essa polêmica toda. O que é que você acha?
Como tudo novo na vida requer experiência, requer utilização. É igual o cinto de segurança. Quando foi obrigado a botar o cinto de segurança, era uma briga, ninguém usava, né, aquela dificuldade. Porque a multa de Bafômetro, 120 reais. Bafômetro. Então, todas essas ações novas, elas trazem algumas dificuldades. No futebol, transcende, porque aí nós estamos falando de paixão e interpretação. Nós assistimos programas de televisão onde tem 4 conhecedores de futebol, 2 acham que foi pênalti, 2 acham que não foi pênalti. Por quê? Por mais que o VAR venha mostrar pontualmente o que houve, nós dependemos do ser humano e sua interpretação, né? E aí cria-se as divergências. Mas eu acho que nós temos que nos adequar. Os atletas, eu acho que não devem pressionar tanto o árbitro, porque o árbitro já está pressionado. Que ele manda menos agora, tem menos poder, né? Eu acho que o árbitro ele não pode ficar à mercê toda hora do VAR, porque, na minha opinião, a autoridade no jogo é o árbitro, é ele que tem que decidir com coerência, com responsabilidade e dentro do conceito que ele tem das regras e principalmente da sua convicção. Por quê? Porque ele interpretando, ele com certeza ele assume a responsabilidade. Eu acho que isso gerou uma insegurança em alguns árbitros, porque fica esperando pessoas que não estão no calor do jogo. É muito diferente quem está no calor do jogo, quem sente, quem escuta o que o atleta está falando, a intenção no momento, e ele com certeza ele vai cometer erros e vai acertar. Mas eu acho que vem para tentar ser justo, mas no momento, como não nos adequamos ainda, o VAR está sendo mais injusto do que justo. Bom, reta final aqui, vamos perguntar um ídolo, né? Um ídolo no ídolo futebol, né? como jogador e um ídolo como treinador. Pode ter sido seu treinador ou não. Eu sempre tive assim, o Zico como um ídolo. Até porque, como eu falei, desde menino eu não sou flamenguista, não sou vascaíno, não sou fluminense, não sou botafoguense, mas eu acompanhava o futebol do Rio de Janeiro e eu gostava muito de ver o Falcão no Internacional de Porto Alegre e o Zico no Flamengo. Eram figuras assim que deslumbrava, né, pela elegância, pela qualidade, por tudo que eles representaram. E como treinador eu tive bons treinadores, como Jorge Vieira, como o Cláudio Garcia, que treinou o Fluminense. Lateral direito do Internacional há muito tempo. Exatamente, mas eu vou ficar com o meu treinador da base, Homero Cavalheiro, que foi aquele que me ajudou demais a me transformar em uma pessoa melhor, e a gente tenta todo dia se transformar ainda mais em uma pessoa mais eficiente, mais colaboradora, mas eu acho que a essência lá atrás foi fundamental nisso. Então o Homero Cavalheiro fez uma marca forte dentro da minha carreira e da minha vida pessoal. Bom, chegamos ao final do programa, agradecer ao Marcos Gaúcho por esse bate-papo. Foi muito bom, quando passa rápido, é um sinal que a conversa foi boa, né? Pronto, e eu peço mais uma vez, comente o programa de hoje, que nós convidamos o Marcos Gaúcho para daqui a algumas semanas voltar para discutir algum assunto específico. Boa noite a todos e até a próxima semana.